Saudações, boa tarde. Nós vamos falar do tema promovendo sustentabilidade energética, uma abordagem integrada de geração renovável e controle de fraudes. O que será sustentabilidade energética? Sustentabilidade energética refere-se a uma forma responsável de aproveitar as fontes energéticas. Então, o nosso projeto, a nossa apresentação tem a seguinte estrutura. Temos a introdução, o enquadramento teórico e a revisão da literatura e a metodologia. Também a bibliografia. O que acontece? Com o crescimento do esgotamento dos recursos não renováveis e aumento dos custos associados, tem impulsionado a busca por soluções inovadoras para a geração sustentável de eletricidade. O nosso projeto visa a integração de dois tipos de sistemas de geração. Temos a energia eólica e a energia solar. Com essa integração, nós olhamos muito mais para as zonas rurais, onde nós temos maior potencial solar ou de recursos solares, como também de recursos eólicos. E também, no nosso sistema, nós acoplamos o sistema inteligente de controle de painéis solares. Ao invés da pessoa estar ali a mudar a posição dos painéis solares, acoplamos lá um sistema inteligente. E não só, também adicionamos um sistema de monitoramento e controle de fraudes. Por que nós criamos um sistema de monitoramento de fraudes? O nosso país registra várias perdas financeiras em relação a essa componente de monitoramento de fraudes. A nossa concessionária EDM tem registrado vários problemas nos últimos anos, roubo de energia em zonas urbanas. Então, nós criamos nosso projeto com vista a mitigar essa situação, com vista a solucionar esse problema. A junção dos dois tipos de energia, nós olhamos muito mais aos recursos eólicos e solares que o nosso país apresenta. Então, mais à frente, nós vamos apresentar como que isso vai funcionar. Temos aqui os objetivos do nosso projeto, que é promover a sustentabilidade energética e aumentar a eficiência energética. Temos os objetivos específicos, que é maximizar a eficiência energética, monitorar e prevenir furtos de energia. Então, o nosso sistema não só simplesmente vai monitorar, mas também como vai prevenir os furtos de energia. Fornecer monitoramento em tempo real. O que isso significa aqui? Quando o nosso sistema de monitoramento for detectar um furto de energia, vai acionar a nossa concessionária ou uma entidade responsável sobre o possível acontecimento. Validar a eficiência e confiabilidade do sistema. A questão da confiabilidade do sistema vem muito mais da integração dos dois tipos de sistemas, o sistema solar e o sistema eólico. O que isso acontece? Quando nós acoplamos dois tipos de sistemas, nós aumentamos a confiabilidade no sistema elétrico. Numa situação em que eu tenho um sistema solar e um sistema eólico acoplado, se um sistema ter um problema, o outro sistema vai demandar a potência necessária para os nossos consumidores. Então, por isso, nós aumentamos a nossa confiabilidade e demonstrar a sustentabilidade energética. Conforme já disse, que sustentabilidade tem a ver muito mais com a forma responsável que nós lidamos com essas fontes energéticas. Adaptar o sistema para diversos contextos. O que isso significa aqui? O nosso sistema não só simplesmente para consumo residencial, também pode ser apostado para consumo industrial. E também nós pensamos em duas vertentes. Na vertente protótipo, que é uma pequena amostra que nós fizemos para mostrar como que o sistema ia funcionar. E também numa implementação a nível nacional, no nosso país. Contribuir para a segurança elétrica e redução de perdas financeiras, que está muito mais associado à questão do monitoramento e do controle de fraudes. A justificativa que nos levou melhor a desenvolver esse projeto tem a ver muito mais com falta de regiões no nosso país que têm falta de energia. Eu sou de Inhambane, já presenciei, saí de uma zona em que até agora, desde 2008 que eu saí de lá, até agora, agora estamos em 2024, ainda não há energia elétrica. Mas Inhambane é uma das províncias do nosso país que possui maior recurso solar. Então, nós pensamos em desenvolver esse projeto muito mais para zonas em que há falta de energia, mas que possui maior potencial eólico, como também maior potencial de recursos solares. Neste caso, aplicando energias renováveis. A questão do sistema de monitoramento, o nosso PCA da EDM, Marcelino Gildo, desafiou as áreas de serviço do cliente de Fulani Machado a desenvolver ações que contribuem à redução de perdas. O nosso país registrou várias perdas financeiras em questões de furtos de energia. E devido a essas perdas financeiras, a nossa concessionária podia levar esse dinheiro que gasta a compor, nesse caso, essas perdas que acontecem devido aos furtos de energia para desenvolver outros mecanismos ou outros sistemas solares ou outro sistema de geração para continuar a expansão da energia em torno do nosso país.
essa é a nossa justificativa que nos levou a desenvolver esse projeto. Tem uma razão da literatura em que nós temos aqui a teoria de conversão da energia solar, que neste caso ela baseia-se nos princípios da física e da engenharia elétrica. A eficiência das turbinas é descrita pela forma de bits, enquanto a eficiência das células solares é analisada através das características da curva da corrente de função da tensão, do fator de preenchimento. Então, esses são os conceitos que nós usamos para desenvolver, ou melhor, para nós analisarmos qual tipo de energia que nós vamos implementar no nosso projeto, ou melhor, em que área nós iremos implementar isso. Dando continuidade à apresentação do nosso projeto, temos aqui os recursos eólicos no nosso país. Só que estou falando de um recurso eólico. Nós percebemos, em função do mapa, que neste caso foi tirado da fonte da FUNAI, a FUNAI fez esse estudo, e nós aproveitamos esse estudo também para mostrar o quão é importante a implementação desse projeto no nosso país. Nós percebemos que Tete é uma das províncias do nosso país que possui maior potencial eólico. Também em Inhambane, também é uma das províncias também que possui maior potencial eólico. E nós pensamos, ao invés de desenvolver esse sistema para simplesmente para uma região do nosso país, como Zona Sul, pensamos também em empregar em todas as regiões, Zona Centro, Zona Norte e Zona Sul. Na Zona Norte, nós pensamos em implementar o nosso sistema em Cabo Delgado, na Zona Centro, em Tete e na Zona Sul, em Inhambane. Possivelmente o Cabo Delgado não possui maior recurso eólico, mas vamos perceber no segundo slide em que ele vai possuir maior recurso solar. Então, nosso projeto vai ser desenvolvido, neste caso, em três regiões, em todas as regiões do nosso país, neste caso, concretamente, em três províncias, que é Cabo Delgado para a Zona Norte, Tete para a Zona Sul e Inhambane para a Zona Sul, Tete para a Zona Centro. Temos o recurso solar. O recurso solar, nós percebemos que Tete também continua a liderar, com maior potencial, com maior recurso solar, e Cabo Delgado também sobe. Ele não tem maior potencial eólico, mas possui maior recurso solar. Então, com isso, nós podemos empregar esse sistema na Zona Norte. A Zona Norte é uma das regiões em que nós percebemos que vários distritos ainda não possuem energia. Não só. Eu acompanhei uma investigação feita de um docente da faculdade, em que ele diz que implementou-se agora, em Niassa, um sistema de engenharia renováveis, em que eles usavam sistemas fotovoltaicos. Por isso perceberam que existe maior potencial no nosso país de recursos de energia renováveis, que nós podemos aproveitar isso. Então, o problema do nosso país, o grande desafio que o nosso país enfrenta atualmente é como aproveitar esses recursos. E um outro desafio também que nós enfrentamos é a questão de financiamento para esses projetos, que possivelmente, tendo uma energia renovável, que é uma energia que vai se estabelecendo por questões naturais, é uma energia, digamos, infinita, não posso assim falar, porque o vento nunca vai acabar, o sol também nunca vai acabar. Então, por vezes, nós, implementando energias renováveis, vamos aumentar o potencial energético do nosso próprio país, como também expandir ainda mais o programa, né, de energias para todos, que a nossa concessionária IDM já vem implementando já há anos, que é de levar todos os moçambicanos, todas as regiões, todos os distritos, a terem energia elétrica. Temos aqui a questão de fraude elétrica. Nós vamos perceber o quanto que Moçambique perde, quanto que nossa concessionária ou nosso país perde em questões de furto de energia. Vamos a perceber, a nossa empresa da Ilha de Moçambique registrou o quinquênio presta a findar em prejuízo financeiro global, calculado em 27,68 mil milhões de meticais, devido à vandalização do seu equipamento, furto de energia e ligações clandestinas em vários pontos do país. Então, nós percebemos quão é importante a implementação do sistema de monitoramento de furto ou de fraude elétrico. Com isso, nós pensamos em um sistema que vai estar acoplado com a nossa rede EDM. Esse sistema ele vai fornecer, esse nosso sistema estará acoplado com o nosso consumidor e juntamente de uma linha de transmissão que vai estar ligado com a nossa EDM, com a nossa concessionária. Então, esse sistema visa não simplesmente detectar, mas como também vai prevenir o furto de energia. Iremos explicar isso mais adiante, a questão de fraude elétrico. Para a metodologia do nosso projeto, foi cuidadosamente estruturado para garantir o desenvolvimento sistemático e eficiente do sistema híbrido de geração de energia renovável e controle de fraudes. São descritos vários procedimentos que nós fomos observando. Um dos procedimentos que nós tivemos que usar para o desenvolvimento do nosso projeto foi uma investigação do pico fomos em cada província, fizemos um estudo em cada província, em todas as províncias do nosso país, para verificarmos
qual é o pico que eles podem atingir em termos de recursos geólogos, como também em termos de recursos solares, que são questões, é o foco do nosso próprio projeto. Então, nós fizemos uma investigação, fomos, através de algumas, investigamos na internet, tem algumas fontes, como a FUNAI, que já fez uma investigação já há anos, já há pouco tempo, desculpa, e nós usamos esses recursos também, fizemos uma estimação atual, procuramos saber como é que as nossas províncias se comportam em termos de recursos naturais, como o nível de vento, a quantidade de raios solares que são emitidas naquela província. Depois disso, nós fizemos uma análise cognitiva dos conceitos que nós fomos buscar lá. Então, fizemos uma análise, calculamos, dimensionamos qual é a necessidade de nós implementarmos dois tipos de energia numa certa região. Então, são procedimentos que nós fomos tomando a cada passo, ou melhor, a cada procedimento que nós aplicamos na metodologia do nosso projeto, que está descrito no projeto final do nosso tema. Agora, nós temos aqui a implementação do protótipo. O protótipo, conforme eu falei no princípio, que nós fizemos dois tipos de integração. Fizemos uma integração do protótipo, como também uma integração no contexto real, assim posso dizer, para uso mesmo, para o uso nacional. A questão do protótipo, nós temos aqui um pequeno vento moinho, temos ali um servomotor que vai estar a controlar o painel solar. O que significa que o painel solar, nós não vamos estar ali a mudar a posição. Se for deste lado, não. Teremos um servomotor, que é um sistema, um dispositivo eletrônico que vai estar acoplado a uma linguagem de programação, que é um microcontrolador, que pode ser o Arduino, e neste caso o servomotor vai estar a girar em função da radiação solar que vai estar a receber. Então o painel solar vai estar acoplado com um sistema que vai captar a radiação solar. Então, cada vez mais que ele sentir que a radiação solar que estou a sentir neste momento não é aquela estimada nos cálculos, ela vai mudar de posição, buscando captar ainda cada vez mais a radiação solar. Então, temos aí um pequeno display que vai estar a mostrar como nós acoplamos dois tipos de sistemas, a solar e a eólica. Então, o display no protótipo vai mostrar qual é a tensão que vai ser gerada nos dois sistemas. Temos já a bateria, que vai conservar a nossa corrente contínua. Temos os retificadores, que vão estar a mudar de corrente contínua para corrente alternada. Temos um regulador de tensão. Isso é uma visão de protótipo. Mas também nós pensamos numa visão, numa aplicação no contexto geral do nosso país. Nós sabemos muito bem que uma turbina eólica, normalmente, ela tem, nós sabemos que existem vários tipos de turbinas eólicas. Temos os aerogeradores, que possuem aquelas, como posso explicar? Direito que são asas, assim posso falar, né? O que acontece? A rotação, nós conseguimos ver que a rotação das asas é muito lenta e aquela rotação não pode possivelmente gerar energia. O que acontece? Dentro da célula, ou melhor, dentro da turbina eólica, existe lá um multiplicador de velocidade. O que acontece? Aquelas asas, quando giram, eles podem gerar uma rotação de 16, a uma velocidade de 16 rotações por minuto. Então, o multiplicador de velocidade, ele vai multiplicar a velocidade que é gerada pelas asas, neste caso, há uma velocidade de modo a acionar o gerador interno dentro da célula. Célula que é aquela parte meio robusta que está acoplada com as asas dentro da turbina, na turbina eólica. Então, ali nós podemos produzir o quê? Uma energia, ao acionar, neste caso, um gerador, vai se produzir uma energia elétrica. O que acontece? Essa energia elétrica vai ser diretamente injetada numa subestação, que é da nossa rede. Então, praticamente, a nossa geração da nossa turbina, a nossa geração da nossa energia estará exatamente ligada à nossa concessionária, que é a IDN. Juntamente também temos o painel solar, que vamos usar o sistema on-grid, que vai fazer o quê? Em vez de sermos um sistema que vai estar a alimentar uma certa casa, nós vamos usar um sistema solar que vai ser possível alimentar um distrito ou uma província, ou se possivelmente mais de uma província, mas esse sistema solar também ainda já captado pelos painéis solares, tá? Vai ser já também na rede elétrica, possibilitando assim a eficiência energética e alavancando o potencial elétrico dentro do país. Temos aqui um sistema desenhado de forma como vai funcionar o sistema de controle de fraudes, o sistema de monitoramento de fraudes. Então, nós temos ali dois tipos de energias acopladas. Temos o painel solar e a turbina eólica. O que acontece? Nós teremos o quê? Nós teremos o consumidor, esse sistema vai estar acoplado, neste caso, com a nossa rede, com a nossa concessionária. Como é que isso vai funcionar? Nós teremos dois interruptores. Teremos um interruptor, que é do próprio disjuntor,
é do próprio contador, desculpa, que está dentro da nossa casa, de cada consumidor, e teremos um interruptor do nosso sistema. Se for na perceber, está ali um interruptor do nosso sistema. O que vai acontecer? Esses dois interruptores estarão em série. Como é que isso funciona? Nós aqui usamos o modelo de Moore. O modelo de Moore é um modelo aprendido na cadeia eletrônica digital, que é um modelo que trabalha por estados. O que acontece? O sistema ele vai verificar vários estados que vão acontecer na nossa rede elétrica, ele vai acionar através de um sistema GSM, que é um sistema que vai mandar mensagens à nossa concessionária que agora, no lugar X, há furo de energia elétrica, no lugar X está acontecendo isto. Agora, o que acontece? Como é que isso vai funcionar? Temos o primeiro estado. O primeiro estado consiste em quê? Consiste em o nosso contador ter o crédito, neste caso, estar recarregado, e nós teremos dois transformadores, um transformador de tensão e um transformador de corrente. O transformador de corrente, ele vai estar a ler a corrente que vai chegar nos consumidores. O que acontece? Enquanto o transformador de corrente for a ler uma corrente que passa pela linha ou melhor, que for a ler uma corrente que vai chegar no consumidor, e também o nosso sistema, enquanto o nosso contador tiver energia, e o nosso transformador estará a ler uma corrente que chega ao nosso consumidor, então aí estamos no estado normal. O estado normal é por quê? Porque o nosso contador tem energia e o nosso transformador está a ler uma corrente e não só. A quantidade dos quilowatts que estão no contador estão sendo drenados em função do funcionamento das cargas. Esse é o primeiro estado, que será um estado normal. O segundo estado é uma situação em que o nosso contador tem energia, e o nosso transformador está ali uma corrente que chega aos consumidores. Só que a quantidade dos quilowatts que estão no contador não estão sendo drenados em função das cargas que estão naquela casa. Então, isso é uma situação em que pode haver um possível furto de energia. Como é que é possível haver uma passagem de corrente, mas visto que a quantidade de quilowatts que estão no contador não estão sendo drenados, isto é, não estão sendo consumidos, então aí é uma possível furto. Então o que vai acontecer? O nosso sistema de GSM vai notificar a nossa concessionária que no lugar X está a acontecer isto, há possível furto. Então a EDM vai tomar em posição. Numa outra situação em que nós não temos a energia no contador, mas no transformador de corrente, ele está a ler uma corrente que chega até o consumidor. E por sua vez, a quantidade de quilowatts drenados em função das cargas, ou melhor, enquanto a quantidade dos quilowatts que está sendo drenado não está em conformidade com a quantidade de energia que nós não temos no nosso contador, estamos perante uma situação normal em que o quê? Tem uma situação em que pode haver problemas na linha, porque o transformador está a ler uma corrente, mas o contador não tem credeleg. Numa outra situação que nós temos é que o nosso contador ele terá uma corrente, o nosso contador terá uma corrente o nosso contador não terá corrente e o transformador de corrente estará a ler uma corrente que passa o nosso contador não terá energia, nesse caso que são os quilowatts, mas o transformador de corrente vai estar a ler uma corrente que passa da linha. Mas o que acontece? Nós verificamos que a quantidade dos quilowatts drenados às cargas que estão em funcionamento é maior em função das quantidades, em função dos quilowatts que estão dentro do contador. Então, estamos numa situação em que há possível furto de energia. Então, esse sistema vai estar a funcionar de forma programada através de algoritmos que nós desenvolvemos e também usamos ali os microcontroladores e alguns dispositivos semicondutores da eletrônica de potência. Então, esse sistema estará em comunicação com a nossa concessionária EDM e vai estar a funcionar, vai estar a dar informações em tempo real do acontecimento em cada fase. E temos esses casos aqui, a metodologia, a análise comparativa com os estudos anteriores. Nós percebemos que o sistema híbrido de dois tipos de energia, solar e energia eólica, não é uma questão nova a se desenvolver, mas é uma questão que já vem se desenvolvendo. Só que a única diferença no sistema é que nós acoplamos os métodos de controle inteligentes propostos nesse projeto. O que significa que, ao invés de termos um painel solar, como já havia explicado, que ele vamos ter que estar a buscar a posição do Sol, nós acoplamos lá os sistemas inteligentes. Então, isso dá uma certa inovação ao nosso projeto. E não só, também a questão do furto de energia, que é um dos problemas que tem acontecido muito no nosso país, que tem trazido perdas financeiras muito maiores à nossa concessionária. Isso também vai dar uma pequena credibilidade ao nosso projeto, com vista a ser implementado em várias regiões do nosso país. Temos aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para o nosso projeto
E muito obrigado pela atenção dispensada.